dias, eu acho que o meu dia a dia, ele é de muito trabalho, de muito movimento. Eu gosto de dias que são movimentados, eu gosto de interações com os outros, no ambiente de trabalho. Eu gosto de movimentar, eu gosto de mudanças, eu gosto de estar sempre em processo de criação. Eu acho que esse processo de criação, né, estar sempre em movimento, tem a ver com os meus sonhos. Eu sempre sonho com um lugar melhor, com um mundo melhor, com coisas melhores, né? Sejam elas materiais ou sejam elas de cunho emocional, de cunho sobre legado, sobre o que eu quero deixar, né? Sobre a minha marca no mundo. E eu me movimento para isso, então eu continuo sempre sonhando todos os dias. Durmo sonhando e acordo sonhando. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. Existem trajetórias que são construídas com planejamento, outras nascem da coragem de aceitar novos desafios e se reinventar ao longo do caminho. Hoje vamos conhecer a história de Joana Araújo, psicóloga, mentora, palestrante e empreendedora. Uma mulher que começou sua jornada movida pelo desejo de compreender e cuidar de pessoas e que ao longo dos anos também precisou aprender a liderar, administrar, tomar decisões e enxergar a saúde emocional pelas perspectivas da gestão. Nesse episódio vamos falar sobre escolhas, desafios, empreendedorismo, liderança e sobre a mulher que existe por trás de tantas responsabilidades. Muito bem-vinda, doutora Joana Araújo. Obrigada. Doutora Joana, antes de falarmos da carreira, né, eu queria conhecer um pouco melhor você, gostaria que os nossos telespectadores também conhecessem um pouco mais da sua história. Quem é Joana Araújo para além dos títulos? Eu sou mãe de uma linda menina de 9 anos de idade, Ana Luísa. Da minha filha. Eu sou criadora, sou mãe de muitos pets, né? Eu amo animais. Recentemente eu comprei uma cabra pela internet. Tá brincando? De estimação, ela não cresce, 52 centímetros é o tamanho que ela fica na fase adulta. Que graça. Tenho 2 gatos, 2 cachorros, 2 passarinhos, 2 peixes e agora um cabrito, uma cabrinha, né? Petrúquio o nome. Graça. E sou filha, né? Sou irmã de 7 seres humanos incríveis. Família grande. Uma família grande. E sou filha de muitas mães, né? Tenho a minha madrasta, tenho a minha mãe, tenho a minha comadre, que são 3 grandes referências maternas na minha vida. E sou essa pessoa que gosta de animais, gosto de natureza, sou sagitariana, né? Tenho a minha fé em Deus inabalável, sou cristã, me reconheço como cristã. E sou uma pessoa muito agitada, que me movimento bastante. Que bom, somos duas. E como que é seu dia a dia entre a mulher que trabalha tanto e a mulher que também sonha? Profunda. Eu sonho todos os dias. Eu acho que o meu dia a dia, ele é de muito trabalho, de muito movimento. Eu gosto de dias que são movimentados, eu gosto de interações com os outros, no ambiente de trabalho. Eu gosto de movimentar, eu gosto de mudanças, eu gosto de estar sempre em processo de criação. Eu acho que esse processo de criação, né, estar sempre em movimento, tem a ver com os meus sonhos. Eu sempre sonho com um lugar melhor, com um mundo melhor, com coisas melhores, né? Sejam elas materiais ou sejam elas de cunho emocional, de cunho sobre legado, sobre o que eu quero deixar, né? Sobre a minha marca no mundo. E eu me movimento para isso, então eu continuo sempre sonhando todos os dias. Durmo sonhando e acordo sonhando. É bom sonhar, né? Muito. Eu acho que uma vida sem plano, sem projetos, não é uma vida. Sim. Né? A gente passa, Sim. Quando você não tem plano, você só passa por aqui. Passa 5, 10 anos da sua vida e foram as mesmas coisas. Você saiu, trabalhou, voltou, dormiu, foi no almoço, final de semana na casa de alguém, voltou para casa, saiu, trabalhou, voltou, dormiu e a vida passou. A vida passou.
Para entender um pouco da mulher, né? Eu preciso entender a menina. Como você era quando criança, assim? Quais recordações você tem? Como era o perfil, né? A personalidade da Joana, pequenininha. Eu me lembro de mim, né? Eu sempre fui muito introspectiva, muito fechada, Muito tímida? muito E tímida. como que você soltou desse jeito? Eu faço mascaramento, porque eu ainda sou muito tímida. As Olha pessoas, que coisa. elas não acreditam quando eu falo que eu sou muito tímida, né? Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com pessoas novas, pessoas que eu não conheço. Então, de socializar em ambientes que são desconhecidos para mim. Eu ainda tenho muita dificuldade. Mas eu também tenho essa ideia de que eu preciso desenvolver sempre esse repertório, essa habilidade de socializar. Então, eu sempre busco melhorar. Mas quando criança eu falei muito tarde, então eu era muito introspectiva, eu falava muito pouco. Até os meus 6 anos, assim, 7, muito voltada para dentro de mim. Uhum. E o meu universo sempre foi livros e sempre foi eu comigo mesma. Eu sempre fui sozinha, eu sempre me isolei muito. Eu me lembro de episódios em que as minhas tias ou os meus primos iam para minha casa nos finais de semana para almoçar e eu me escondia debaixo da cama ou dentro do guarda-roupa, porque eu tinha vergonha de cumprimentar, de conversar e, Sim. enfim. E eu sempre fui muito sozinha, eu subia no pé de manga do quintal da minha casa e passava a tarde inteira lá lendo, conversando, criando cenários imaginários na minha cabeça de como seria o meu futuro ou de como eu estaria vivendo uma vida Então essa menininha imaginária. sonhadora já existia. Sempre existiu. Eu sempre também fui sempre sonhei sozinha. muito. É, Sonhava que eu ia ser cantora, que eu ia ser sim, atriz. Eu pegava um sim, cabo de vassoura, eu lembro até hoje. sim, Eu ia pra área, sim. a gente morava num bairro bem simples de São Aham, Paulo. aham, E aí tinha uma sacadinha, eu pegava o cabo de vassoura e ia cantar Leandro e Leonardo sim, com a minha irmã lá em cima. sim. A gente não muda. Eu falo que a Não, nossa essência, ela continua a permanece, mesma, né? permanece. E hoje, né, até muito pensando agora sobre isso, assim, faz eu lembrar de que, por mais que a minha vida tenha mudado ao longo desses últimos 8 anos, e mudou muito, eu continuo sendo a mesma pessoa, a mesma menina, com os mesmos sonhos, né, e parte deles realizados, inclusive, mas com a mesma alegria, como Poliana Moça. É um livro que eu amo muito e eu falo Uhum. muito dele, que é o Poliana Moça, é um clássico, e ela tinha o jogo do contente, né? E eu sempre jogo o jogo do contente. Então sempre tem uma parte ruim e tem uma parte boa. Eu sempre tento olhar para a parte boa da vida. Isso é Sempre muito bom. tento olhar para Isso uma que faz você solução. continuar leve. Sim, Mesmo em meio sim, às inúmeras sim. demandas, né? Muitas. Ao que o mundo exige, né? O que o mundo exige dos adultos, das pessoas, da gente grande, Sim, né? Mas sim, você continua leve, sim. continua plena. A gente sente essa leveza em você. Que bom, eu tento. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se a Joana de hoje tivesse oportunidade de se encontrar com a menina, com a Aham. Joana menina, o que que você falaria para ela? Aguente mais um pouquinho, sonhe mais, continue sonhando, estude, continue estudando, porque deu certo, vai dar certo. E deu. Que bom. A faculdade, o choque, né, de realidade. Sim. Como que a psicologia entrou na sua vida? Já era um sonho também de menina? Você sempre pensou em trabalhar com isso? Como que ela entrou na sua vida? Não, eu costumo dizer que a psicologia me escolheu. Eu sempre quis fazer jornalismo, porque eu sempre quis ser escritora, o meu sonho. Olha, bem-vinda pro time. Aham. Que E eu legal. escrevi, eu tenho muitas agendas, inclusive, as minhas agendas lá em casa, que são de livros que eu Eu escrevia. também gostava de Escrevia escrever. muitos poemas, eu inventava, né? Então eu quis sempre muito fazer jornalismo, porque eu queria seguir esse caminho de escrever. Eu queria fazer um jornalismo tipo Caco Barcelos, sabe? Uhum. De investigativo, de Sim, reportagem. aham. Meu sonho, participei de várias palestras dele, Que legal. assisto até hoje. E aí eu fui fazer essa faculdade, e no terceiro semestre que eu estava fazendo publicidade e propaganda, a minha coordenadora me Chegou a chamou fazer para então? conversar. Cheguei a fazer. E a minha coordenadora foi muito honesta comigo. Ela me chamou para conversar
E nessa época, a faculdade que eu estava fazendo, ela estava pensando em fechar a turma, porque não estava fechando turma, então não teria um próximo semestre, não teria uma nova turma no próximo semestre, e o mercado estava se inclinando ali para uma escassez mesmo de serviços na área do Sim. jornalismo, né? Isso há 15 anos atrás, né? Porque são 5 anos de graduação e eu já tenho 9 de formada. Então, essa coordenadora, ela me chamou e ela falou, Joana, eu queria conversar com você. E ali, ela trouxe algo que nem eu enxergava a meu respeito. Na época, eu fiquei meio sentida, achei assim, nossa, eu acho que ela não gosta de mim no curso, né? Ela Querendo me colocar pra querendo fora me colocar do pra curso. fora. E ela falou que ela falou assim, você é uma menina muito inteligente, você tem um potencial incrível, e eu acredito que se você seguir com o jornalismo, você vai ter o seu brilho tirado de você, a não ser que você vá pra fora, a não ser que você tente o jornalismo em outro estado, busque outras coisas, porque em Cuiabá, eu acredito que você vai se frustrar. E aí ela falou um pouco da experiência dela sobre isso, que já estava caminhando para o doutorado e não conseguia entender que o mercado de Cuiabá oferecia aquilo que ela sonhava dentro do jornalismo. Então eu fui procurar um outro curso, porque o jornalismo eu fazia à noite, né? Publicidade e propaganda eu fazia à noite. Uhum. E eu não encontrava nenhum curso que pudesse me ajudar ali, que eu pudesse fazer, que fosse no contraturno do meu horário de trabalho. E daí, quando eu fui olhar na grade, tinha psicologia, tinha direito, mas tinha ali que era Você formou onde, semi-integral, Joana? no Univag. Uhum. E tinha um outro curso lá, só que eu não sabia o que era psicologia. Eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia... Eu já tinha ouvido falar porque... tal pessoa é psicólogo. Eu sabia do psicólogo, não sabia o que era o curso de psicologia. Uhum. Então, eu falei, deixa eu olhar aqui a grade, e aí tinha muita leitura. Eu falei, eu gosto de ler. Então, eu vou fazer psicologia porque dava para eu fazer, conciliar o trabalho com o curso. E assim Uhum. fui eu fazer psicologia. Olha só, foi por iluminação. Foi por Essa aqui, iluminação. e essa aqui deu certo, porque essa aqui vai ser compatível com a minha grade horária. Nada combinado. Não foi Por combinado. acaso mesmo. Total. Mas não existe acaso, você sabe, né? Não. Como que foi essa fase de graduação pra você? Foi uma fase tranquila? Não. É um gatilho ainda pra mim, Uhum. quando eu entro em contato com como foi os 5 anos de graduação da psicologia. Eu sempre vim de um lugar que era de extrema vulnerabilidade social. Então, a história eu sou eu sou uma das 8 filhas de uma mãe solo, Uhum. que sempre batalhou muito, sempre foi, né, manicure e pedicure para poder nos sustentar, não tinha apoio dos nossos pais. Então, uma mulher firmeza, uma mulher de guerra, uma mulher que criou seus filhos ali sozinha, num bairro muito vulnerável socialmente, numa condição muito vulnerável, em que até a idade em que eu fui fazer faculdade, eu nunca tive acesso a coisas básicas que para os meus colegas de graduação já era super natural, Sim. né? Então, eu nunca tinha saído do bairro, eu não tinha ido, eu fui pro shopping já com 20 anos de idade, 21, né? Eu fui conhecer coisas, tipo, balada, lugares em que os meus colegas de graduação já estavam e eu não tinha esse acesso. Então, quando eu eu passei metade numa bolsa e a outra metade com financiamento estudantil, além da dificuldade natural que já era ter o vale transporte para poder ir para a faculdade, que era ter a comida, o alimento, o dinheiro do Xerox, eu ainda tive um choque cultural muito grande. Então, a Univag é uma instituição muito bonita, Uhum. e ela tem ali certa elitização, ela é elitizada, então eu entrei numa sala de pessoas que eu não conhecia, que eram diferentes, eu já tinha dificuldade de me relacionar, de socializar, com pessoas que tinham um nível cultural muito diferente do meu, e parte das pessoas que estavam ali tinha um nível socioeconômico também muito diferente do meu. Então eu não tinha um sapato, uma sapatilha às vezes para ir para a faculdade, ou uma roupa mais legal, e aí os meus colegas já tinham, né, bolsas de grife, iPhones, alguns tinham meios de transporte, não era a maioria, mas assim, digamos que de 90%, de 100% da sala,
95% eram pessoas que tinham ali um padrão já diferente, muito diferente daqueles 5%. Então, eu tinha, esbarrou em mim em vários lugares, né? Do próprio desconforto de estar num ambiente em que parece que você não era muito aceito. Senti um pouco deslocado, né? Deslocada e também de compreender e ser compreendida, né? Então, isso afasta também, fez com que eu tivesse interpretações muito ruins sobre os meus colegas. Afetava o seu relacionamento com eles? Eu acho que afetava, no geral, pela maturidade de todo mundo, né, da sala em si. Então, era um choque cultural em que cada um estava vivendo a sua dor de estar naquele lugar. Mesmo aqueles que tinham condições, também tinham que suprir expectativas que não eram deles, ou que saíram das suas cidades, romperam, né, tiveram que sair do núcleo ali dos seus familiares e ter que estudar sozinho em outra cidade. Então, estava todo mundo vivendo esse turbilhão de emoções. E eu vivendo o meu, e que eu achava que era muito mais, meu Deus, que difícil. Muito mais difícil pra você, Era você muito achava? difícil pelo constrangimento de não pertencer e pelo constrangimento mesmo financeiro. Era um constrangimento muito grande. O propósito que virou pessoal, né? Em algum momento a psicologia deixou de ser só uma escolha prática e virou uma missão pessoal para você? Como que isso aconteceu? Sim, à medida que eu fui cursando as disciplinas e os semestres, eu fui me desconstruindo. Isso também foi de muitos gatilhos, porque, gente, fazer psicologia é você ficar 5 anos entendendo sobre a mente humana, o comportamento humano, e A gente começa a se enxergar em muita situação. você começa a se enxergar, e você começa a perceber a sua vida a partir das construções que foram feitas, das internalizações, das percepções que você foi tendo desde a primeira infância, desde quando bebê. Então você começa a entender sobre o comportamento humano, e o primeiro comportamento que você começa a entender é o seu, e é o do seu núcleo familiar, da sua base, né, da sua família, dos primeiros lugares que você frequentou, seja escola, família, bairro. Então teve esse choque, e à medida que eu fui entendendo sobre o comportamento humano, sobre a mente humana, sobre os traumas e sobre as configurações de cada pessoa, de cada indivíduo, eu comecei a ter um foco que era olhar para a minha família, e principalmente para a minha família paterna. Sim. E como que foi o seu início de carreira, né? Passado esse período da faculdade, como que foi para você o início de carreira como psicóloga? Como que você foi recebida pelo mercado? Como foi encarar a prática da psicologia, né? Foi muito reforçador. Uhum. O que eu não sentia nos 5 anos de graduação, dessa validação e esse respeito, esse reconhecimento entre pares, que eram colegas, né? Eu sentia isso de pouquíssimas pessoas. Eu tive isso quase que unanimemente dos meus professores, e isso foi muito importante para mim, e automaticamente dos meus pacientes, que eram que eu fazia o estágio não remunerado obrigatório na clínica, para poder formar, e esses pacientes vieram comigo após formada. Então isso foi muito reforçador para mim, e foi reforçador os meus professores me indicando os pacientes. Então isso fez com que eu falasse, nossa, com que eu pensasse, eu sou boa, eu estou sendo valorizada, eu estou sendo validada, eu tenho uma pessoa que é uma referência para mim, que eu passei 5 anos na faculdade admirando esse professor, esse coordenador, e ele me indica um paciente. Então isso para mim foi de um lugar de muita alegria, de muito orgulho. Como se fosse uma retribuição. Uma retribuição, e eu tive uma ascensão muito rápida na psicologia. Então, no primeiro mês de formada, eu já tive ali os meus pacientes de estágio que me acompanharam, e também eu tive indicações. Então essas indicações se tornaram exponenciais, porque Aconteceu tudo muito rápido tudo com muito você, rápido, né, Joana? Foi em questão de 2 a 3 meses. Propósito. Entre a minha colação de grau, que foi em janeiro, para a minha ascensão muito rápida na psicologia, que foi ali entre março e abril. E o que a psicologia ensinou para Joana sobre ela mesma? O que você diria que foi o maior aprendizado que a psicologia trouxe para você quando a gente fala em autoconhecimento, né? Em olhar para dentro, em nos examinar, em ter esse olhar voltado para si. Sim. Eu aprendi sobre o meu valor. Eu aprendi sobre a minha autonomia, sobre a minha autenticidade e sobre a minha liberdade de aceitar ser quem eu sou. De aceitar ser essa menina
que sabe o que quer, que estuda para o que quer, que insiste no que quer, que tem uma certa teimosia pro feeling que acredita que é o que quer, Persistente. uma persistência, uma ousadia, que tem medo, mas o medo é tão pequeno perto da coragem, da ousadia, Que bom. e que aprendeu que errar faz parte desse processo de se construir, reconstruir quantas vezes necessário. Nós somos seres em evolução constante, Total, né, doutora Joana? total. Graças a Deus por isso, né? Sim, que bom, né? Aham, sim, é muito bom. O porquê e o para quem. Existe uma frase que costuma orientar quem empreende. Entender o próprio porquê. Qual foi o seu porquê? Recentemente eu ouvi essa frase, eu já É tinha, complexo né? isso, É né? complexo. Entendeu qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Eu li no Simon Sinek, ele tem um livro que é Comece pelo Porquê. E eu, desde o ano retrasado, quando eu fiz o Gestão de Negócios, eu já tinha lido sobre esse livro, mas eu olhei muito no olhar do gestão de negócios para a empresa. Uhum. Só que só depois essa pergunta veio fazendo sentido para mim, que o meu porquê não começou já quando empresa, não começou já quando psicóloga, começou muito antes. Então, quando eu comecei a empreender, eu comecei sem saber que eu estava empreendendo, sem saber que rumo que eu estaria, que ser psicólogo estaria me levando. Eu simplesmente comecei porque eu era garçonete e eu trabalhava né, fazia um contraturno ali entre faculdade e trabalho. Já tinha 2 meses que eu não recebia, eu morava numa kitnet e já tinha 2 dias que eu não tinha muito o que comer. Na verdade, não tinha mesmo. Eu tinha um pão seco com um resto de leite. Então eu estava com fome, eu tive fome. E essa fome me fez pensar, eu preciso me formar, eu preciso dar certo na psicologia, porque eu estudei 5 anos, então eu já estava ali há 2 meses para terminar essa graduação, foi ali entre novembro. E esse porquê foi, eu quero comer melhor, eu quero viver melhor, eu quero ter qualidade de vida, eu quero não ter escassez. E aí eu descubro que eu estou gestante. Quando é 8 de dezembro, eu descubro que eu estou gestante de 6 meses. É uma meninona. Você descobriu, peraí, você estava de 6 meses já de gestação? Eu estava de 27 semanas quando eu descobri uma gestação. Então, Como que você não teve sintomas? Não tive sintomas. Eu nunca tinha engravidado, então eu não sabia quais são essas mudanças sensoriais e no corpo. Eu não estava com um corpo de uma pessoa que estava ali com características de uma pessoa gestante. Eu estava tendo o escape, pensando que era o meu sangramento mensal. E eu estava trabalhando muito, né? Eu estudava até as 10 da noite, eu entrava num bar, eu trabalhava até as 4, 5 da manhã, eu fechava o bar, eu dormia até as 7 da manhã e eu ia para a faculdade para estudar o dia inteiro, porque eu estava no TCC, estágio obrigatório, 3 estágios obrigatórios. Você engravidou da sua Ana Luísa ainda na faculdade? No último semestre da faculdade, que também era um propósito. Sim. Porque eu nunca quis ser mãe. Então a Luísa, ela tem a mesma idade de formada que você tem. Ela foi o meu grande... Eu colei grau com a minha filha no colo. Eu fiz questão de colar grau eu converso com você, eu descubro coisa nova sobre você. Eu não sabia. Sim, eu falei que eu posso escrever um livro. Sim, o meu livro vai ser super empolgante. Eu não sabia que você tinha engravidado. Descoberto uma gravidez com 6 meses. Com 6 meses. Eu também engravidei do meu filho mais velho. No período da faculdade, né? Eu fui embora. Inclusive, você tem quantos anos, Joana? Desculpa. Eu tenho 35. Eu tenho 38, você 39. E eu também iniciei jornalismo na Univag. Olha. Por isso que eu te perguntei, porque às vezes a gente poderia até ter se encontrado numa turma lá, né? E eu também iniciei na Univag, mas eu tive que voltar pro interior, porque eu engravidei. Coloquei o meu sonho na bolsa e fui embora. Sim. E lá eu tive a oportunidade de 6 meses, meu filho estava com 6 meses de vida, saiu a primeira turma de jornalismo na Federal. Sou da primeira turma de jornalismo do Vale do Araguaia. Olha só. E eu pude retomar meu curso. Mas é incrível como que Deus, ele nos traz de volta pro propósito, né? E como que as histórias se cruzam, né, Paula? Sim. Porque eu tô contando a minha história e você tá revivendo a sua. Eu estou me conectando com a sua. Isso é muito bom. E o pra quem?
O pra quem foi pro meu bebezão de 27 semanas, Você tinha que tava mais do que escondida. mais do que um incentivo, né? Quando eu engravidei da Ana, quando, né, eu descobri a gestação, eu pesava 62 quilos. Então, pensa, estudante já não se alimenta direito. Um estudante que tá 2 meses sem receber, também não estava se alimentando muito bem. Então, eu já estava ali eu estava bem abaixo do meu peso, e eu estava numa correria muito, né, para me formar. Então, eu fazia 3 estágios obrigatórios, eu tinha um emprego que eu precisava para sustentar, né, a minha casa, eu morava sozinha, estava numa kitnet. Meu pai estava há quase 11 meses internado num hospital Júlio Miller, né, acometido de algumas doenças. A minha mãe estava morando no interior de Goiânia. Então, eu estava sem rede de apoio e ainda estava sendo rede de apoio. Então, na maioria das vezes, além de eu conciliar com tudo isso, eu saía da faculdade e eu ia para o hospital e eu dormia no hospital com meu pai. Às vezes eu trocava de roupa ali ou eu lavava, às vezes, um pouco da peça no próprio banheiro do hospital, secava ali e eu voltava para a faculdade. E da faculdade eu ia para o trabalho. Então, você não está prestando atenção no seu corpo. Você não lembra nem quando foi a última vez que você se relacionou. E o meu relacionamento e a forma como eu engravidei da minha filha também é pauta para um outro assunto depois. Cara, vamos fazer mais, vai Porque ter mais vai ter que podcasts. fazer um que aí a gente vai precisar de uma ginecologista para estar perto ou de um médico para a gente poder Com certeza. explicar um pouquinho desse processo. Mas então o meu para quê se tornou o meu porquê se tornou para quem quando eu entendi que eu tive uma gravidez que eu não planejei, mas que eu imediatamente aceitei como se fosse a missão da minha vida e o maior presente que eu poderia receber, embora eu não quisesse ter filhos. Uhum. E aí eu falei, eu vou fazer por essa menina aquilo que eu gostaria de ter tido, e não culpabilizando ou julgando os meus pais, porque eles fizeram tudo que eles podiam fazer dentro do que eles tinham para oferecer e Sim, fazer, sim. mas eu poderia mudar essa realidade da minha filha e não pararia nela. Eu iria encerrar em mim esse ciclo da escassez, de vulnerabilidades, e que ela seria essa mola propulsora para que eu pudesse fazer tudo que eu faço hoje. Então, meu para quem se tornou para Ana Luísa. Que bênção. A transição, né, de psicóloga para gestora. Quando que você percebeu que precisava deixar de ser só psicóloga e se tornar uma gestora, né? Como que foi essa virada de chave na sua vida? Ela foi traumática, como tudo, como quase tudo. Uhum. Quando eu falo traumática, sempre na base da pressão, né? Uhum. Foi no supetão. Foi no supetão, porque, pensa, o meu histórico todo, eu era aquela menina que saiu lá do Parque do Lago, que era um pouco desprovida de alguns acessos, então eu não tinha muita malícia de mercado, eu não sabia muitas coisas, e eu fui fazer uma faculdade, eu aprendi na faculdade, né, a base técnica sobre atender, sobre psicologia, então eu saí de uma graduação sabendo o que era psicologia, eu não sabia o que era administração. Sim. E de repente, com 2, 4 meses de formada, eu tive uma ascensão na minha carreira profissional em que eu precisei convidar colegas para vir atendendo comigo, e de repente eu fui tornando uma empresa sem saber que eu era uma empresa. Eu não sabia sobre CNPJ. Foi tudo muito espontâneo. Foi totalmente orgânico. Eu não sabia sobre CNPJ, sobre imposto, sobre nota fiscal, eu não sabia sobre marketing, sobre mídia, sobre ter que ter uma recepcionista e tudo mais. Então, por muito tempo eu demorei para entender que eu era empresária. Eu continuei mantendo a ideia de que a minha identidade era de psicóloga. Uhum. E eu já tinha 4 empresas, eu já tinha 130 colaboradores, Uhum. eu já tinha uma carteira enorme de clientes. Isso com quantos anos? Isso com 28 anos. 140 colaboradores com 28 anos. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Sem saber o que era ser empresária ou gestora. Porque eu ainda tinha a mentalidade de que eu era psicóloga. E o que aconteceu? Eu escalei muito rápido e tive que trocar o pneu com o carro andando. À medida que surgia uma demanda, eu tinha que aprender e, ao mesmo tempo, a clínica funcionando, os atendimentos funcionando, eu atendendo. Foi quando eu comecei a olhar para essa necessidade de ter pessoas no cargo de liderança que fossem no cargo administrativo, financeiro, gestão. E aí funcionou por um certo tempo,
Mas quando você coloca uma pessoa para representar o teu negócio, ela vai imprimir naquele negócio o valor, a cultura, aquele líder vai dar o tom dele para o teu negócio, se você Exatamente. não está nele. E eu não estava. Então, por um certo período, a minha empresa tomou um lugar e tomou uma identidade que não era a que eu queria. E não representava o meu entendimento de negócio e de valores. Então, foi quando eu precisei retomar as rédeas. Nisso, eu contratei uma consultoria de uma grande e maravilhosa profissional, que é uma referência para mim, que foi a minha referência desde os primeiros semestres de psicologia na Univag. E essa pessoa, juntamente com uma outra sócia, veio construindo comigo essa identidade de você é empresária, você é a dona, você fundou a Equipe Evoluir. O propósito nasceu em você. Os clientes, quando as pessoas encaminham, é para a Joana. Então, a Joana distribui para a Equipe Evoluir, que é uma das minhas empresas. A marca forte é a Joana. A marca forte é a Joana e a credibilidade é da Joana. Então, quando eu recebia as mensagens, quando as pessoas procuravam, elas não procuravam, eu quero qualquer profissional da Equipe Evoluir. Não, eu queria o contato da Joana, eu quero falar com a Joana, tal pessoa me indicou a Joana. Então, tudo vinha para a Joana. E foi quando eu fui entendendo essa identidade, que era de ser a dona e proprietária e fundadora e CEO da Equipe Evoluir. Então, foi construído comigo esse lugar de Joana, você precisa pedir licença para quem sentou na sua cadeira e sentar nela, porque ela é sua. Então, eu deixei que outras pessoas sentassem na minha cadeira, muito achando que eu não tinha competência para isso. E permitindo que o outro dissesse que eu não... Porque eu não sabia sobre Excel, eu não sabia sobre contabilidade, então deixa que eu resolvo, eu sei, eu faço. E aí, eu fui perdendo esse lugar de dona, de CEO, de empresária. Então, eu precisei ocupar esse lugar, que foi desconfortável para mim de muitas maneiras, como, por exemplo, romper com pessoas que não entendiam que esse lugar era meu, e também aprender sobre um lugar que talvez eu não quisesse ou não imaginasse que eu deveria sentar, porque eu não me achava digna o suficiente, mesmo quando eu já tinha um status, um negócio, uma marca muito consolidada, uma referência, e todo mundo olhava para mim como aquela mulher, aquela pessoa, aquela potência, e eu, com muito medo, eu não mereço esse lugar, eu não sei para estar nesse lugar, eu não sou boa para estar nesse lugar. Eu precisei voltar para mim, usar da psicologia para afirmar minha identidade, meu reconhecimento, meu merecimento, e principalmente me valorizar e validar a mulher e o cérebro que eu sou. Hoje, E foi isso que te ajudou a aceitar essa identidade de empresária. Isso me ajudou a aceitar a identidade, de eu entender que eu criei esse caminho, eu trilhei ele desde quando no pé de manga eu sonhava com essa realidade, e eu estudei muito para isso, e eu passei muita necessidade, eu passei muita humilhação e muita coisa para eu chegar naquele lugar. Então, o outro dizer que eu não sabia o suficiente para sentar naquela cadeira que era minha, era tão pequeno perto da grandeza de quem eu sou, e eu precisei olhar para dentro de mim, depois de me reconstruir, me desconstruir e reconstruir, enxergar como você realmente era. E me enxergar como hoje eu sou essa pessoa. Então, nós vamos falar agora de um projeto que nasceu dessa dor. Sim. Porque eu falo que todo método, doutora Joana, ele nasce de uma dor nossa, de uma dor superada, ou de um propósito de Deus. Também. Então, quando ela nasce de uma dor superada, a gente sabe na pele quais caminhos seguir, como ajudar, como erguer, porque a gente já esteve no lugar que aquela pessoa que a gente está ajudando hoje esteve. Você pode ver que Deus ele é muito pontual até nas conexões. Ele acaba nos aproximando de pessoas com as histórias parecidas com a gente, com a nossa. E não é acaso. Isso é propósito, porque Deus ele nos alinha a pessoas com propósitos como o nosso para nos levar onde Ele quer nos levar. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a criação da sua mentoria, né? Dessa trajetória que nasceu e o programa de mentoria que você criou hoje. Eu sei que você tem hoje um braço educacional. Sim. Esse braço educacional, nós estamos participando desse processo. Sim. Não podemos dar Foi mais uma surpresa, né? Não podemos dar muitos spoilers ainda, porque está nascendo um projeto maravilhoso. E que vai trazer alguns braços. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto para nós.
Eu acho que para falar do projeto, eu vou falar sobre o momento de vida que eu estou. Sim. Eu acredito que eu esteja no melhor momento da minha vida profissional, embora eu já tive muitos outros bons momentos também. Sim. Mas quando eu falo desse melhor momento, é de eu hoje entender o meu propósito. E eu vim construindo isso a partir desse ano. Uhum. Foi quando eu comecei a falar quem eu sou, porque aí eu fiz a transição de psicóloga para gestora, e aí, além de gestora da equipe Evoluir e de outras marcas que eu fui abrindo, como o Instituto Evoluindo Práticas, o Centro de Intervenção e Estimulação Precoce, que é o CIP, e eu fui convidada também para ser sócia gestora de uma clínica de estética avançada. Uhum. Então, que é um pouco diferente do cenário que eu tô acostumada a trabalhar. Então, a partir disso, eu comecei a reconstruir a minha identidade de, tá, deixa eu entender, então, para onde eu tô indo, será que é uma transição de carreira? Então, a partir disso, eu comecei a entender que, ao longo desses 8 anos, eu formei muitas pessoas, eu formei líderes. Muitas pessoas em Cuiabá passaram pela Joana Araújo. Muitas pessoas em Cuiabá passaram pela equipe Evoluir. E todas essas pessoas que passaram pela equipe Evoluir, que passaram pela Joana Araújo, elas se tornaram bem-sucedidas. Sim. Mesmo que E por algum conheço algumas. motivo. Aham. Exato. Aham. E essas pessoas, elas saíram da equipe Evoluir, seja por quaisquer que sejam os caminhos e os motivos. Algumas eu tenho excelentes relacionamentos, outras a gente se perdeu no processo e faz parte também. Todas elas saíram da equipe Evoluir sabendo ser líderes, empresários e empreendedores. E aí eu comecei a refletir sobre isso, porque no começo eu estava muito no lugar de, ai meu Deus, tantas pessoas que saíram, daquele lugar de luto, de que as pessoas não ficaram, de que, nossa, eu ensinei tentando muita romper de gente. ciclos, porque os ciclos de todo mundo tem um fim. Exato, Né? A gente às vezes tem exato. dificuldade de aceitar esses fins de ciclos, né? Exato. Então eu tava nesse lugar do fim do ciclo necessário, e muitos deles fui eu que quis, inclusive para ser Uhum. saudável para mim, mas que fez com que eu refletisse e mudasse o meu pensamento mesmo de não, ainda que o outro não reconheça o seu valor, ou que não agradeça e tudo bem, porque não é sobre a gente fazer esperando em troca. Eu sei o que eu fiz e isso ninguém vai apagar da minha memória. Exato. Ninguém vai tirar de mim quando eu olhar para tal marca ou para tal pessoa e falar: eu lembro quando aquela pessoa entrou como estagiário dentro da minha empresa. Eu lembro quando aquela pessoa entrou num divórcio, quando aquela pessoa entrou perdida no mercado, sem uma carteira de cliente, sem uma indicação, sem um nome. E essa pessoa saiu da minha empresa, abrindo uma empresa. Ela saiu de lá melhor do que quando ela entrou. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, saber que eu sou essa pessoa que inspiro pessoas e que impulsiono pessoas e que também cobro e faço a pessoa sair. Você sai daqui aprendendo a ser alguém diferente de como você entrou, fez com que eu pensasse, eu sei fazer isso e eu venho fazendo há 8 anos, eu só não sabia colocar nome nisso, né? E aí quando eu parei para pensar, então, eu sou uma formadora de líderes, eu pego pessoas que saem do operacional e que aprendem a liderar e que aprendem a construir. Então eu posso criar uma marca para isso, eu posso criar um produto que eu tenha consciência do porquê que eu tô criando esse produto e para quem. Então, surgiu daí esse programa de mentoria, que é um programa personalizado e mais completo dentro do que eu já tinha visto e feito de outras consultorias e outras mentorias, tanto em Cuiabá quanto fora de Cuiabá. Eu fiz algumas fora, que foram muito boas, né, não tenho como negar, mas que não completaram. Serviu para que você modelasse. Serviu para que eu pudesse modelar e adaptasse a sua forma única, colocar da né? minha forma, com o meu olhar, do seu jeito. a partir de tudo que eu fiz com a equipe Evoluir, sendo eu uma menina que até eu me formar, até o dia que eu saí da graduação, eu não tinha um computador. Então eu fiz a minha graduação inteira sem um computador e sem internet na minha casa. Então, olha para tudo que eu fiz, quando eu paro e olho para tudo que eu fiz, para tudo que eu construí com tão pouco. Hoje eu tenho tanto mais, eu tenho muito mais. Você é gigante, então, Joana. Então, o que eu não posso construir Você agora? Você não tem noção de tanta gente que te conhece. Quando eu falo assim, doutora Joana, deve estar no nosso time, o pessoal fala assim, nossa, a Evoluir é pioneira. Então, assim, todo mundo conhece você. Você tem uma trajetória muito bonita, muito bem vista, né? Muito bem quista, porque uma coisa é você ser conhecido e ter uma trajetória bonita. Exato. Outra coisa é dividir opiniões, né? Exato. E todo mundo que eu falo de você no time, que eu comento de você, trazem boas referências, trazem Evoluir como uma referência
né, na clínica multidisciplinar dentro do nosso estado. E isso é um motivo para você se orgulhar muito, né? Porque eu acho que nem você, nos seus sonhos, nos seus maiores sonhos na faculdade, planejou, né? Nunca. Ser esse fenômeno que foi a evoluir, que é evoluir dentro de Mato Eu Grosso. nunca imaginei que eu seria mãe de multidões. Eu sempre, eu era evangélica, eu ainda tenho os meus princípios muito enraizados cristãos, mas eu frequentava a igreja evangélica. E eu achava que eu seria uma grande pastora, uma missionária, que eu ganharia muitas vidas. Gente, como E que isso eu é? ganhei. Aham, sim. Só que eu achava que tudo seria voltado para o viés da religião. E hoje eu olho e falo, eu sou mãe de multidões, de muitas. O nosso ministério é onde Deus nos coloca. Exato, Você pode exercer seu ministério em qualquer lugar. exato. Eu tenho uma outra mentorada, a gente tá contando histórias aqui Ah. hoje, né? Que ela atua na odontologia, tem também um chamado, né, muito grande dentro da igreja, e ela achava que tinha que deixar o odonto para viver o ministério. Sim, E ela conseguiu enxergar, depois que nós nos conhecemos, de uns 8, 10 meses para cá, que o ministério dela era a cadeira dela do consultório. exato, É lá que ela curava muito mais que rostos, que uma dor de dente, ela curava almas. exato. E assim é com você também, Sim. né? Então, assim, Deus te deu um ministério muito lindo e Sim. só se orgulhe dele. Que bom. Como que esse programa ele vai unir áreas que parecem tão distintas, como a gestão de negócios, alta performance, até questões de transtornos de jogos, ou até preparação para vestibulares? Como que você vai conseguir unir dentro desse braço educacional, né, essas distintas áreas? Estou ansiosa por falar o nome. Posso? Claro, Já pode. pode Já tem falar? processo de registro? Pode Já falar. fez, eu Pode, não sei. tá em não processo de confirmei, registro, tá em processo, pode falar. Vamos dar suspense no nome, né? Me Vamos. sigam para mais informações. Vamos. Inclusive, o nome, para você ver, né? Tudo é uma questão de propósito. Sim. Há 2 dias atrás, o nome era e eu tava muito assim, é esse nome, é esse nome. Faltou um pequeno detalhe, né? Foi. Consultar a disponibilidade do nome no INPI. Gente, é muito importante, inclusive. consultar. Não deixem de Todo ir. projeto a gente consulta antes de começar Exato. qualquer processo de brand, de identidade. Exato. Porque você começa toda uma comunicação, depois você perde isso. Exato. Então, como tá tudo, né, ainda muito bebê, foi fácil a gente Foi. mudar a rota, E engraçado né? é porque você tem um projeto com um nome muito parecido. Olha como que são as coisas, né? Por isso que eu falei. Aí, quando você trouxe a ideia do nome, né, E eu nem sonhava dá que pra você fazer tinha. tal. Exato. E aí eu falei, gente, peraí, o significado ficou ainda melhor do que o anterior, porque já tava bonito o significado do anterior, né? Mas qual que é o propósito da mentoria? Que ele começou como um programa de gestão em saúde. Então, eu tive 3 buscas voltadas para um olhar de consultoria para posicionamento de carreira e gerenciamento mesmo ali, sendo profissionais da área da saúde, como estética, odonto e massoterapeuta. E aí eu pensei, eu vou trabalhar nessa área, eu vou testar aqui, vamos ver. Peguei 3 pilotos e falei, não, deixa eu, né, o valor vai ser um valor mais simbólico e deixa eu ver se funciona, né? Eu vou fazer por amizade, vou fazer porque eu quero ver você desenvolver e tudo. E deu super certo, deu muito certo. E aí, à medida que eu fui colocando, todos os dias vinha uma ideia diferente e eu falei, não, mas eu preciso colocar tal parceiro, eu preciso colocar tal área aqui, nessa área eu preciso disso, disso, disso. Então, eu comecei a estruturar num formato que foi ficando muito personalizado e fui entendendo que o meu trabalho, ele se aplicaria a qualquer cenário e seria a qualquer pessoa. Só entendendo, você montou, testou, Isso. aprimorou e validou. E validei. E vi o sucesso. E viu o sucesso. E vi o resultado. Validação, foi o sucesso. Total. E aí, quando eu vi isso em 3 meses, eu falei, nossa, eu realmente consigo fazer um milagre aqui, porque de fato, pelo perfil e né, por tudo, e aí isso foi ficando mais técnico para mim e foi fazendo mais sentido. Então, eu comecei a estudar outras possibilidades e eu também comecei a ser muito buscada por empresas privadas. Eu comecei a ser, Jô, eu tô sabendo teu projeto. Mais uma vez, de forma muito natural. De forma muito natural e assim, marcas, né, significativas e pessoas, e eu falei, calma, então agora o negócio ficou mais sério, porque agora eu preciso realmente
precificar de uma forma que vai ser rentável e lucrativa para mim. Eu preciso estruturar em termos de marketing, em termos de publicidade. Virou-se uma empresa. Eu não estava esperando abrir mais uma empresa. Eu estava achando que eu estava atendendo no meu assim, consultório individual. A gente nunca espera. Isso. Joana, pra gente finalizar, porque a pergunta que ia finalizar, eu fiz ela no início pra você. Eu mandei você se olhar. Eu achei muito coeso com o que a gente estava falando da Joana moça, da Joana menina, da Joana sonhadora, né? Da Joana idealizadora, que concretiza, que realiza, que faz os sonhos acontecer. Você já estava sentindo no seu subconsciente que haveria você ia viver essa virada de chave, essa mudança de ciclo, esse fechamento de ciclo para viver uma nova jornada? Porque assim, não é que a Joana não vai estar mais vinculada a evoluir, gente. Joana evoluir é uma aliança eterna, né? Com certeza. Mas é que a Joana, ela se tornou Evoluir é a minha primeira filha. A Joana se tornou uma marca muito forte, uma marca pessoal. Isso. E você estava sentindo que você estava sendo chamada para viver algo novo? Estava. Eu sei que você é cristã, a gente sente isso. Muito. E aí, o primeiro passo, quando eu comecei a sentir isso muito forte, foi eu me recuar. Eu tive muito medo. Então, eu fiquei quietinha. Eu sei desse medo. E aí, eu fui ficando... Me deu um medo, quase que com uma crise de ansiedade. Pode paralisar. E paralisei. Mas paralisei rápido dessa vez. Paralisei ali um mês e uma angústia e um vazio. Um vazio parece que existencial. Parece que a gente tem tudo, mas tá faltando algo. Exato. E aí, uma inquietude também. E aí, o dia que eu levantei e falei... Também, já que é pra levantar, sacode a poeira e bora. Já que, o que é pra eu fazer aqui? Porque eu já tô sentindo. Mas isso veio desde o ano passado, porque o ano passado eu fiz 7 anos de Equipe Evoluir, né? De fundação da Equipe Evoluir. Então, eu fui buscar significados bíblicos para quando um negócio, quando um casamento, uma pessoa ali vive ali a fase dos 7 anos. E aí tinha sobre o encerramento de ciclos para que ciclos maiores possam surgir. Sim. Como se a casa da primeira, a primeira casa será maior que a da primeira. Como que é? A bênção da segunda casa será maior que a da primeira. Será maior que a da primeira. Então, nesse encerramento de ciclo de 7 anos, então eu já sabia que no 8º ano da Equipe Evoluir, algo grande aconteceria e mudaria, mesmo que o cenário mostrasse um caminho diferente. Mas eu não acredito no cenário humano, eu acredito no que é muito maior. Porque na sua vida é tudo providência. Exato. Tudo muito providencial. E aí, ainda que o cenário apontasse para uma coisa que fizesse olhar para algo de risco ou de medo ou mais negativo, a minha intuição, a minha essência, o meu chamado estava apontando para algo maior. E aí, 8 anos, aconteceu o bom. Tá tudo acontecendo de forma muito natural, muito Joana. Muito natural. Foi muito bom conhecer a sua história nessa noite, né? A gente fala um pouquinho sobre a sua essência, sobre a sua trajetória. Porque as pessoas enxergam uma empresa do tamanho do Evoluir. Sim. E o tamanho que você se tornou, mas não imaginam o que está por trás, Sim. né? De onde você veio, o caminho que você teve que trilhar para chegar onde você está, né? As dificuldades, as lutas, os desafios, as decepções que existem no meio do caminho, que não são poucas, e a perseverança, porque mesmo em meio ao deserto, às dificuldades, nós não temos outra escolha, né? Sobretudo quando nós temos um chamado muito latente. Então, ou a gente levanta, ou a gente levanta. Então, eu quero te parabenizar por essa mulher incrível que você se tornou. Que Deus te abençoe muito nessa nova jornada desse projeto lindo, que a gente está tendo a honra de participar com você. Eu tenho certeza que é só a pontinha do iceberg, do que Deus vai fazer através de você ainda. Recebo. Tá bom? Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Paula. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você que está nos acompanhando, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva para que você receba em primeira mão todos os conteúdos que são anexados quase que diariamente aqui. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!
Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.